Hoje a igreja celebra a memória dos santos anjos de guarda. Nesse dia eu quero agradecer a você que se inscreveu no nosso canal, que está divulgando o nosso canal no YouTube. Muito obrigado. Seja você também portador de boas notícias. E depois que você assistir esse vídeo, você curte o vídeo, faz um like, deixa o seu comentário, fala também sobre o vídeo e ajuda a divulgar esse canal entre os seus amigos, entre as suas amigas, entre as pessoas da comunidade, conhecidas e conhecidos seus. Celebrando hoje a memória dos santos anjos de guarda, é muito interessante olhar para o texto do Evangelho de Mateus, que a liturgia nos oferece para contemplar esta realidade da fé, que são os anjos de guarda, que nos remete a pensar em Deus como Criador de todas as coisas, do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, como professamos no nosso credo. Mas é interessante anotar isso, que quando a igreja escolheu o texto que nos faz pensar nos anjos de guarda, nos mostra o contexto em que Jesus falou desta realidade muito importante para a nossa fé. E qual era o contexto? Entre os discípulos estava havendo uma disputa dentre eles quem era o maior. E Jesus apanha uma criança, põe no meio deles e diz que é preciso se tornar como criança para entrar no reino dos céus. E ali o chamado é justamente esse chamado de entrar numa linha de dependência, de confiança. A criança depende do seu pai, a criança depende da sua mãe e, sobretudo, no contexto no qual Jesus fala, a criança é desprovida de direitos e, nesse sentido, é também, digamos, desprovida de pretensões. O convite que a celebração dos anjos nos traz é essa, de tomarmos consciência de que somos seres que Deus acompanha, que Deus leva durante a vida inteira. Então, nesse contexto de disputa entre os discípulos, entre eles, de saber quem é melhor, Jesus faz a gente pensar em realidades superiores, nos faz pensar no céu. E aí ele diz que os anjos de uma criança estão sempre na presença de Deus. Olha que coisa bonita dizer que entre nós e Deus, que entre o céu e a terra tem uma ligação contínua, tem uma ligação perene. Esse anjo está ao lado de Deus, na presença de Deus, está ao meu lado. Não, isso não é uma coisa impossível. Olha só o que é que está acontecendo. Eu estou falando com você. E aquilo que são as minhas ideias, os meus pensamentos, são transmitidos a você e agora estão dentro de você. Você está pensando sobre eles. E ao mesmo tempo os meus pensamentos, as minhas palavras não me deixaram, elas continuam dentro de mim. Assim também essa realidade da presença dos anjos, que é uma realidade espiritual, assim como a palavra, o pensamento é uma realidade que não é material, que a gente não agarra, não toca, mas sente. De alguma forma, os anjos são esse ser que presta esse serviço à humanidade, servindo a Deus por causa da humanidade. E o que é que o anjo recorda? O anjo recorda a mim e a você a nossa origem e o nosso destino, que a gente não deve se perder nas estradas do mundo, nessas disputas contínuas, quem é maior, quem é melhor. Nós temos uma igual dignidade, nós temos um valor inestimável. Essa que é a mensagem dos anjos, e os anjos são essa recordação contínua de Deus, a mensagem de Deus chegando a nós, mostrando que nós temos valor diante de Deus e somos acompanhados por Ele sempre. Tem uma coisa que eu gosto muito de pensar, é o seguinte: no dia do nosso batismo, o padre, do lugar preparado onde eles estavam no início da celebração, onde fomos acolhidos, onde escutamos a palavra de Deus, depois nós saímos em procissão até o lugar do batistério, e enquanto se faz a procissão a gente canta a ladainha de Todos os Santos, e ali nós invocamos: anjos de Deus, rogai por nós. Então, na hora em que a gente foi refontizado, voltou às fontes da nossa origem por meio do santo batismo, esta presença dos anjos foi invocada para que eles intercedessem por nós, rogassem por nós. Vai chegar um dia, quando terminar a nossa vida na terra, que a igreja de novo vai invocar os santos anjos, antes da nossa despedida, antes do nosso ser sepultado, antes da nossa sepultura. A igreja faz uma invocação dizendo: anjos de Deus, correi ao seu encontro, levem-no ao paraíso.
E é bonito pensar que do nosso batismo até a hora da nossa morte, os anjos estão acompanhando a nossa vida. E aí em cada missa o que é que eu faço? Eu confesso junto com a igreja que eu sou um pecador. Confesso a Deus Todo-Poderoso, a vós, irmãos e irmãs. E a gente diz que pecou muitas vezes, pensamentos, palavras, obras, omissões. Confessa a culpa e diz, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos. Em latim a palavra é suplicar. Então, todos os dias nós fazemos essa súplica aos anjos, que eles rezem por nós, para que a gente não perca a memória da nossa origem, porque nós somos chamados a ser santas e santos, essa é a nossa vocação. E os anjos são esses, que rogam por nós para que a gente não perca a memória da nossa criação e do nosso batismo, de vivermos a santidade. Mas aí, pensando nesses anjos que são invocados, dizer, conduzam ao paraíso, eu penso em Adão e Eva, que perderam o paraíso e tiveram 2 filhos, não é? Caim, Abel, e a Bíblia conta que Caim matou Abel. E quando Deus perguntou a Caim pelo irmão Abel que ele tinha matado, ele disse, por acaso eu sou guarda do meu irmão? Veja só, minha amiga, meu amigo, o chamado da festa de hoje é para pensar nos anjos que estão diante de Deus e nos acompanham no dia a dia, mas para pensar também que eu sou chamado a ser guarda do meu irmão. O anjo da guarda é essa memória de Deus para a gente não perder a fraternidade. Os discípulos estavam disputando entre eles, não é? Assim como Caim disputou com Abel. E se a disputa for assim ferrenha, a gente acaba até matando o outro, pisando no outro. Celebrar então as santas e santos de Deus é celebrar essa fraternidade. Celebrar os santos anjos de Deus é celebrar essa memória perene da nossa fraternidade, que somos irmãos, que devemos ser guardas uns dos outros. Eu tenho a alegria de ter nascido na Bahia. E no ano passado, a primeira santa brasileira, nascida em terras brasileiras, ela foi canonizada e era baiana, Irmã Dulce, chamada Irmã Dulce dos Pobres. Quando Irmã Dulce ainda era viva, nós sempre a chamávamos de o anjo bom da Bahia. Eu me lembro quando nos 50 anos da ordenação presbiteral, a ordenação sacerdotal de Dom Avelar Brandão Vilela, entrou no estádio da Fonte Nova, Irmã Dulce, o estádio todo se levantou para aplaudir aquela mulher, e me recordo do comentarista, o Monsenhor Luna, justamente falando desse aplauso que nós fazíamos ao anjo bom da Bahia. Portanto, o dia de hoje, celebrando os santos anjos da guarda, é dia de agradecer a Deus porque Ele nos acompanha no dia a dia com seus anjos. Mas é dia de pensar também que eu sou chamado a ser anjo para o meu irmão e para a minha irmã ao meu lado, um anjo bom. Sê tu também um anjo bom para o teu irmão e para a tua irmã.